Shalom, graça e paz. Que alegria ter você aqui no Deus Tem o Melhor. Hoje vamos juntos nos aproximar mais de Deus através do devocional. Veremos a matéria do curso de noivos. Sim, tem muita gente casando, cumprindo a aliança, porque casamento é bênção do Senhor. Vamos acompanhar de pertinho como foi. Teremos o quadro Desvendando a Bíblia, onde vamos entender a Bíblia por outra perspectiva e é bem interessante, temos certeza que você vai gostar. Teremos também uma matéria bem especial sobre as turmas da Fundação Afif Arão e, claro, a palavra renovada. Então fica comigo porque o que ele preparou para você hoje é simplesmente maravilhoso. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Muito bom dia, Rio Branco! Tudo bem com cada um de vocês? Estamos começando mais uma semana juntos aqui no Deus Tem o Melhor. E nada melhor do que começar a semana com um momento especial para ouvir a palavra de Deus e sentir a presença do Senhor. Vamos juntos para o nosso devocional. Shalom, graça e paz. Estamos aqui para mais um devocional da Palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês o nosso texto que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Essa palavra no livro de Eclesiastes é um livro da sabedoria, o livro dos ensinamentos, fala sobre o sentido da nossa vida, para qual finalidade ou com que objetivo estamos nessa terra. E aqui o Senhor traz a memória de nós, seus filhos, que precisamos estar junto com Ele, ouvi-lo, obedecê-lo, e o que o Senhor mais deseja no coração nosso é que nós nos aproximemos dele. E tanto é que nessa palavra ele fala de amar reverentemente a sua presença. Muitas vezes nós passamos dias maus, tribulações, dias difíceis e não entendemos o motivo ou o porquê de estarmos assim. E muitas vezes, queridos, o que falta para cada um de nós é voltarmos para o nosso Deus, amá-lo de todo o coração. E ele acrescenta nesse versículo: obedeça, guarde os seus mandamentos. Todas as vezes que nós obedecemos as instruções contidas na palavra do Senhor, a certeza da vitória nos é garantida pelos céus. Então, meu convite hoje, amado, amada, é que você entregue o seu coração ao Senhor.
Os dias maus virão para todos, como a palavra diz lá em João 16:33. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições virão para todos, mas a diferença é estarmos com o nosso Deus, porque Ele já venceu por nós todas as nossas batalhas. E o meu convite hoje para você é que você se deleite no Senhor, que você busque a face dEle, porque uma promessa há naquele que busca a sua palavra, que todo aquele que se deleita no Senhor, Ele concede o desejo do nosso coração. Que essa palavra possa encontrar um bom terreno, que é o seu coração nessa manhã, nesse dia, e que você seja tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Amém. Que devocional abençoado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é casado ou casada? O casamento é bênção do Senhor, é cumprir o propósito da família. Nós, todo ano, fazemos um curso de noivos na nossa igreja, para ajudar novos casais a terem menos brigas no relacionamento, a construir relacionamentos sólidos, baseados nos princípios de Deus, respeito e companheirismo. É bem legal esse evento, porque hoje em dia, tudo estando tão superficial, as pessoas estão esquecendo que realmente é casamento e o poder da aliança. Esse curso, que é gratuito, ajuda as pessoas a despertar e se preparar para a realidade do casamento. Desde que começamos a fazer, temos visto resultados muito positivos na igreja. Então, vamos assistir agora uma matéria para ver um pouco de como foram esses dias. Shalom, graça e paz. Hoje encerramos mais um curso de noivos. Como há 5 anos nós estamos à frente dos cursos, é sempre uma responsabilidade passar o ensinamento que Deus nos manda dizer às famílias. Tivemos a participação de casais, 8 casais, e isso é muito gratificante, porque nós sabemos que a família ela precisa ser ministrada, principalmente aqueles que estão iniciando a família, que vão casar recentemente. E esse ensino, ele faz com que o casal ele entre no casamento, não na inocência, mas sabendo ser a realidade o que é um casamento. E esse curso ele faz uma preparação para que famílias sejam abençoadas e que todos possam ter casamentos abençoados e possam ser referência para os casais. Concluímos o curso de noivos e foram 4 semanas de muita aprendizagem para que nós pudéssemos levar para o nosso casamento e construir uma família com base sólida e firme na palavra do Senhor. Foram conceitos, foram princípios ensinados e foram uma bênção para a nossa vida. Amém, foi muito bom, foi gratificante participar desses 4 domingos, né? Aqui aprendendo esse momento de comunhão, aprendendo sobre finança e um relacionamento em geral. Então nós agradecemos à Igreja Renovada, a Apóstola Deis, por sempre permitir trazer esse ensinamento para os casais e para os novos casais da Igreja Renovada. E eu sou muito grato a essa disponibilidade da igreja para nos ensinar. Você sabe que a Fundação tem sido uma bênção na vida de muitas famílias, né? E dessa vez vamos conhecer um pouquinho da turma de teclado, um projeto feito com tanto carinho, dedicação e amor pelas pessoas. É tão bonito ver como cada aluno cresce, aprende e descobre dons que Deus plantou dentro deles. E na Fundação Anfitrião, tudo foi pensado para transformar vidas e abrir portas. Vamos assistir juntos e sentir esse clima tão especial que a Fundação proporciona.
Olá, tudo bem? Meu nome é Joivan, eu sou professor de música. Eu vou falar um pouco sobre como funciona o nosso curso. Nosso curso é um curso básico, ao médio. Nós aprendemos os acordes, aprendemos as formações, temos exercício, temos um pouco de leituras. Nós trabalhamos nesse sentido de levar o músico a ter uma noção sobre música, né? O que é música? A música, sempre eu falo, música é a arte de exprimir sentimento através de sons. Ela se divide em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. Então, nós trabalhamos um pouco da melodia, nós trabalhamos também a parte rítmica. A parte rítmica, como nós trabalhamos a parte rítmica, é a pulsação, chamamos de pulsação, né? Nós trabalhamos isso com o aluno, com palmas, com exercício. E nós estamos trabalhando também a parte de harmonia. A parte de harmonia é uma parte que hoje foi a nossa aula de harmonia, né? Como funciona a harmonia. Já está falando o nome, harmonia. A harmonia é a que está a junção das coisas, né? Que é o quê? É o acorde funcionar junto com a voz e com o ritmo. O nosso curso é baseado nisso assim, é um curso básico, mais ou menos 6 meses, 7 meses, e que o aluno tem mais ou menos a ideia de começar a tocar na sua igreja, a tocar na sua casa. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um Desvendando a Bíblia. E eu quero começar perguntando para você: você já ouviu falar sobre os fariseus e os saduceus? Eles aparecem várias vezes nos evangelhos, especialmente quando Jesus está ensinando ou sendo confrontado. Mas afinal, quem eram esses grupos? E o mais importante, o que a história deles tem a ver com a gente hoje? E hoje, no Desvendando a Bíblia, nós vamos entender quem eram os fariseus e os saduceus e descobrir o que Jesus queria nos ensinar através deles. Queridos, na época de Jesus, o povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano. E dentro da religião judaica havia 2 grupos influentes. E o primeiro desses grupos era o grupo dos fariseus. Eles eram muito respeitados pelo povo, acreditavam na lei de Moisés, nas tradições orais e queriam viver de forma pura e correta diante de Deus. Já os saduceus eram um grupo religioso e político. Era uma elite religiosa e política que havia na época. Estavam ligados ao Templo de Jerusalém e às classes mais altas. Eles aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e não acreditavam em anjos, espíritos ou na ressurreição dos mortos. Os fariseus tinham respeito popular. Os saduceus, o poder político. E apesar de tantas diferenças, quando o assunto era Jesus, os 2 lados se uniam para questionar e confrontar o Filho de Deus. E quando olhamos para a postura de Jesus, ele nunca condenou o zelo dos fariseus pela lei, mas sim a hipocrisia deles, de viver apenas de aparências. Em Mateus 23, 27, Jesus falou o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos. E aos saduceus, Jesus respondeu quando negavam a ressurreição: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outras palavras, ter conhecimento sem vida espiritual é vazio. De nada adianta saber muito se o coração está distante do Senhor. E o ensinamento de Jesus também ele nos faz refletir sobre a questão de não vivermos de aparência. Os fariseus, eles aparentavam piedade, enquanto eles viviam uma vida distante do discurso. E Jesus, quando ele aparece, a Bíblia diz que ele é conhecido pela sua autoridade, porque ele falava e ele vivia o que ele falava. Então Jesus, ao confrontar a hipocrisia dos fariseus, ele nos faz refletir sobre uma vida de discurso e de prática, de acordo com aquilo que nós declaramos ou confessamos ou pregamos. Hoje, talvez a gente já não use mais os nomes fariseu ou saduceu, mas se a gente olhar bem, o comportamento deles ainda existe bastante.
Quando vivemos só de aparência, tentando parecer espirituais, agimos como os fariseus. Quando deixamos de crer no sobrenatural ou tentamos limitar o poder de Deus à lógica humana, estamos sendo como os saduceus. Jesus nos chama para viver uma vida de fé real, que une conhecimento e presença, verdade e poder, palavra e espírito. Os fariseus e saduceus ficaram na história, mas o ensinamento deles continua mais atual do que nunca. Que o Espírito Santo nos ajude a ter um coração sincero, um coração que busca não apenas entender a Bíblia, mas viver o que ela ensina todos os dias. Porque a verdadeira fé não está nas regras, está em um relacionamento vivo e real com o Senhor Jesus. E esse foi o nosso Desvendando a Bíblia de hoje. Até o próximo quadro, porque conhecer a palavra é o primeiro passo para que nós possamos viver o propósito de Deus. Agora é a hora de um momento ainda mais especial, a ministração da palavra. É hora de receber a palavra de Deus, que tem poder para mudar vidas e trazer direção. Hoje Deus quer falar com você, então preste atenção, coloque o Não Perturbe no celular e se prepare para o que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Hoje eu quero falar sobre o segredo de uma vida vitoriosa. Quantos querem ser vencedores? Aleluia. Então abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 24 a 26. Está escrito: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Essa igreja de Corinto, ela entendia bem essa linguagem de Paulo. Essa igreja era uma igreja que a cada 2 anos tinha jogos istmicos. Isto quer dizer, um dos 4 jogos pré-helênicos da Grécia Antiga, que eles faziam em homenagem a Poseidon e depois passou a Polemon, deuses gregos. E todos, de 2 em 2 anos, todos biênio, havia essa competição. E Paulo, ele aproveita a oportunidade em que é claro para eles falar sobre jogos, porque ele falava de coisas que eles entendiam muito bem. Ele falava de corrida, falava de treino, falava de renúncia, falava de coroa, falava de esforço. Por isso que Paulo, ele, conhecendo a realidade do lugar, que essa é uma das estratégias evangelísticas, você conhecer a realidade do lugar para que você atinja o objetivo de compreensão da verdade que você quer pregar. Ele usa a linguagem adequada de jogo, de competição, de treino, para levar aquela igreja a entender a verdade espiritual na vida deles. E Paulo encontra aqui uma igreja dividida. A igreja de Corinto, irmãos, ela era repartida. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Ele disse, para tudo, não é nada disso. A igreja com vários cabeças, com vários líderes, e Paulo estava aqui querendo mostrar para ele essa ideia errada que eles tinham de igreja. Essa igreja vivia também na imoralidade. Capítulo 5 e 6 mostra o quanto eles estavam contaminados com a prostituição e a imoralidade. Essa igreja tinha conflitos entre os irmãos.
verso 11 diz que há contenda entre vós. Ele entendia que a igreja precisava urgentemente de se reorganizar e voltar para o propósito, porque havia falta de amor, havia ali confusão doutrinária, havia ali abuso de dons, que está lá do versículo 12 ao 14, e isso tudo debaixo de muita imaturidade que acabava dividindo a igreja. E veja a sabedoria e a expertise que Deus deu a Paulo para trazer a eles o conceito de unidade. Paulo, ele mostra para aquela igreja como que os atletas, eles se comportam para mostrar as suas habilidades. E ele mostra que é bem diferente. Ele diz, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm com um objetivo comum? Todos correm buscando o quê? Um prêmio, ser vencedor, mas todos estão correndo. Queridos, presta atenção aqui. Ele está querendo dizer, igreja, presta atenção, todos correm com o mesmo propósito. Diga propósito. Qual era o propósito? Vencer. Todos queriam vencer. A igreja de Corinto, eles estavam numa corrida particular. Eles não estavam pensando no todo, cada um fazia a sua própria corrida, cada um queria ser o melhor do que o outro, e cada um interpretava do seu próprio jeito e tomava suas próprias decisões. Veja que igreja confusa era a igreja de Corinto, irmãos. Todos corriam, mas nessa particularidade que tinha lá, uns corriam distraídos, sem compromisso. Outros corriam com a motivação errada. E outros corriam sem foco. Como vamos chegar na faixa de vencedor se estamos correndo de forma desfocada? É como se não enxergasse aonde está a faixa de partida. Um corre para cá, outro para lá, mas ninguém corre para o mesmo objetivo. Estava uma igreja completamente desfacelada. E Paulo diz assim, olha, correi de tal maneira que alcanceis. Alcanceis o quê? O prêmio. A nossa corrida, irmãos, não é correr por correr. Quem ganha o prêmio ocupa o pódio, sim ou não? Ele ali é condecorado porque chegou no lugar. Então, quando nós corremos com a motivação certa, nós chegamos no pódio, porque o foco estava correto. Aqui eles não estavam dizendo, corram rápido, bora, apressa. Não, ele estava dizendo, corram correto. É diferente. O correr correto é diferente. Como assim? Irmãos, a corrida correta, o atleta, ele renuncia os seus direitos de ficar até tarde na cama, de ficar até tarde na televisão, na internet, não sei o quê, de comer qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. Ele precisa condicionar o seu corpo para que ele possa ter resistência e velocidade ao mesmo tempo. Ele não fere outros atletas. Ele compete de igual. Ele sabe que o outro está tão preparado quanto e respeita a raia dos outros que estão correndo. Ele não pode invadir a raia do outro competidor. A corrida, cada um tem que correr dentro da sua raia. E isso tem que ser bem entendido. E ele fala sobre isso porque no capítulo 8 ele vê a briga interna de irmãos contra irmãos. O atleta, ele entende o que é corpo. Capítulo 12 desse livro, ele fala muito bem sobre o corpo de Cristo. E por muito tempo eu também usei a linguagem, eu sou igreja, você é igreja. Essa linguagem está errada e vamos corrigir isso, porque a igreja de Jesus é um corpo. Eu sou um dedo, um dedinho do corpo. Eu não sou a igreja, não tem isso na Bíblia. E quando a gente aprende, a gente corrige os erros, não é assim? Então, eu e você fazemos parte de um
corpo. Se eu sou o dedinho, eu estou ligada a alguém que me controla, que o cabeça é Cristo. E isso nós precisamos reconhecer quando nós estamos correndo na nossa fé. Nós todos juntos fazemos parte de um corpo e não podemos estar ferindo um ao outro, prejudicando a corrida do outro, colocando o pé para o cara tropeçar e cair. Isso não é de Deus. Paulo está trazendo a igreja para uma correção séria na caminhada com Deus. Para quê? Para que reconheçam onde é o pódio. Vou lhe dizer onde é o pódio. A cruz. Ali é o nosso pódio. Irmãos, todos nós corremos por um objetivo. Por isso que ele diz, um só leva o prêmio. Jesus disse para que todos, não sabe o texto? Seja um. A proposta de Jesus é fazer com que esse corpo entenda que não são vários corpos. Nós somos um corpo e só um leva o prêmio. Quando é que nós levamos o prêmio, irmãos? Não é em questão de quantidade de pessoas que estão correndo, mas a unidade do corpo. Entende isso? Quando o corpo é um e todos estão correndo, nós estamos correndo por um só objetivo. E quando nós chegamos na cruz, nos tornamos um. A cruz unifica todo mundo, irmãos, independente quem correu antes ou depois, quem tem 20, 40, 50 anos ou quem acabou de se converter, aqui entrou no corpo e passou a ser uma só pessoa. Olha que fantástico isso, irmãos. Quando nos tornamos um com Cristo, aí sim nós vencemos, aí sim nós subimos no pódio para celebrar. Ali começa uma nova vida com o Senhor Jesus. A unidade, irmãos, ela nos coloca na frente. Quando nós não estamos unidos, nós estamos cada um na frente ou atrás, porque um quer ser melhor do que o outro. Mas quando nós estamos unidos na presença de Deus, Ele elimina o estresse da competição. Ele atira o cansaço da independência de correr sozinhos. Vocês viram o testemunho, quantas vezes correram sozinhos? Quantos de vocês estão correndo sozinhos e acham que está tudo certo? No dia que o confronto chegar na tua história, você vai saber, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Eu poderia estar liberto disso há muito tempo, arrancar esse peso do passado ou da infância que está dentro do coração, esse cansaço, irmãos, da independência de achar que você sozinho em casa, você busca Deus, que você já lê a Bíblia em casa, que você ora na sua casa, lá é uma obrigação, mas o Senhor mandou ter comunhão com os irmãos na sua casa, ter comunhão com os irmãos na sua célula. O relacionamento é fundamental. Se eu tenho comunhão com os céus, eu tenho comunhão com as pessoas. Isso é a cruz. A cruz me leva a me conectar com Deus e a esparramar com os irmãos, a viver isso. Ele traz também conforto emocional e um apoio que você dá um ao outro. Do mesmo jeito que você é ombro para alguém, alguém vai se apoiar, vai segurar seus braços na hora da sua fragilidade. Esse apoio emocional, irmãos, é importantíssimo. Quando isso é possível? Quando há unidade. A unidade, ela estabelece a plena autoridade da igreja. A igreja se renova, ela se reforça, ela aprende a utilizar os dons de Deus da forma correta. O Senhor distribuiu 5 dons, não tem por que todo mundo correr só por um. Tem muita coisa que o Senhor tem para fazer através de nós, não tem por que todo mundo querer fazer a mesma coisa. Nós temos capacidades diferentes, dons diferentes e que precisam ser usados. Agora, quem vai subir no pódio então? Não existe, irmãos, unidade numa igreja sem a cruz. Se nós estamos lutando por algo, é porque nós ainda não passamos pela cruz.
Porque a cruz, ela nos diz que Jesus é o único, é o primeiro, é aquele que está à nossa frente e aquele que nos une a Ele. A cruz ali nos leva a negar a nós mesmos, porque a cruz, ela nos unifica, irmãos. Quando a gente está todo quebrado, com a vida toda fora do espaço, e nós encontramos com Jesus na cruz, tudo muda. A vida recomeça. A partir desse momento ali na cruz, onde nós negamos a nós mesmos para viver a vida dele em nós. Diga aleluia. Esse amor que ele derrama ali na cruz pela nossa vida, ele nos equilibra emocionalmente. Pessoas desequilibradas, irmãos, elas estão brigando à toa, busca direitos, busca aplausos, busca reconhecimento, está todo o tempo buscando algo que alegre o seu próprio eu. Quando nós chegamos ali na cruz, ele diz, não, está tudo igual, somos todos iguais. Você nota a paz que o Senhor trouxe quando nós percebemos que todos nós éramos iguais e nós achávamos que não? Porque tinha um título, outro título, outro título, outro título, mas Jesus disse, não, aqui o título é meu, o resto nós somos iguais. Irmãos, essa é a vantagem do Senhor. Ele não nos leva a brigar por um lugar que não é nosso. O Senhor chama Jesus, o Salvador chama Jesus, o Perdoador chama Jesus, e é a Ele que devemos dar toda a honra e toda a glória. Por isso que quando nós chegamos na cruz, ali é o nosso pódio, ali é o único lugar que nos faz um com Cristo. Ali é onde nós recebemos o prêmio. Por isso que na cruz nós podemos viver o verdadeiro avivamento e ter a grande colheita, porque há unidade. Deixa essa imagem aí, irmãos. João 12, 32 e 33, ele disse assim, e eu, quando for levantado da terra, todos, diga todos, isso inclui você, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Ei, quando ele foi levantado, ele levou eu e você como um imã, ele atraiu até ele pelo seu amor, pela sua graça. Ali quando ele foi levantado da terra, ele nos levou para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, da presença de Deus. Ele perdoou os nossos pecados. Por isso que o pódio, irmãos, é para que eu e você sejamos salvos, porque é através da cruz que a salvação chega a nós. É através da cruz que as pessoas são atraídas para abrir mão de si, renunciar à velha vida, renunciar ao pecado, renunciar a posições, renunciar aos deuses que nós temos, arrancar os ídolos da nossa vida, para viver plenamente por Ele e para Ele. Isso é fantástico, porque todos, para serem salvos, precisam seguir esse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, se eu não ando nesse caminho, eu não posso dizer que eu ando com Jesus. Só porque eu levantei a mão. Nós falamos alguns dias atrás, não adianta eu simplesmente aceitar Jesus e ficar aqui no stop. Eu preciso dar passos de crescimento, sair da mesmice. Eu preciso conhecer esse Jesus que entrou na minha alma, esse Jesus que sarou meus pecados, que perdoou todas as feridas do passado. Preciso conhecer mais dele. Como você vai conhecê-lo estancado, sem abrir o livro, sem ter momentos de oração, sem ter intimidade, sem ter relacionamento com os irmãos? Isso é doente, irmãos. Nós precisamos conquistar o pódio, mas ela começa na nossa carreira espiritual. Não posso dizer que é um atleta só porque ele corre dali a ali. Essa corridinha não quer dizer nada. Quantas pessoas, não, eu vou começar a correr. Corre um dia, corre o outro e depois esqueceu, nunca mais. Eu vou começar a emagrecer, eu vou começar a andar, anda 1, 2 dias e nunca mais. Isso não é uma vida condicionada a um novo
desejo de ter na sua vida. Presta atenção, irmãos, a nossa vida pessoal precisa estar condicionada para que haja uma vitória coletiva. Não é uma vitória pessoal, todos nós fazendo a mesma prática, todos nós tendo disciplina no nosso treinamento, e isso vai nos levar a uma corrida quase que sincronizada até. Por isso que no verso 25, ele diz: todo aquele que luta. Tem alguém que luta aqui? Ele diz: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ah, mas essa pizza está muito boa. Ah, mas essa macarronada. Ah, mas os olhos crescem. De tudo se abstém por um propósito. Toda luta, irmãos, pela unidade, ela envolve uma grande luta. Você não luta com o seu prato para não comer. Você não luta por algo desejado para não fazer, mas a luta pela unidade, essa sim é uma grande luta, porque nós vivemos nos dias do individualismo. Ninguém entra no meu quadrado, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, minha vida é meu corpo, é eu que mando. Não! Somos agora parte de um corpo, e quem manda no corpo é a cabeça. Ela que diz para minha mão: põe a mão na cabeça, põe a mão na cintura, põe a mão no pé. Ela lhe dá comando. Isso quer dizer que nós, como corpo, precisamos nos submeter ao cabeça que é Jesus. Mas não queremos tomar nossas próprias decisões e pelos nossos próprios caminhos. Se nós queremos atingir novos limites de resistência, presta atenção, eu preciso entender que o nosso adversário maior somos nós mesmos. Diga misericórdia. Nós somos aqueles que impedimos o nosso próprio crescimento. Não, eu quero. Quer? Existem muitas barreiras internas, irmãos. Muitos bloqueios internos dentro de nós mesmos. Motivações egoístas. Desgastes emocionais desnecessários. Irmãos, lidar com pessoas é desgaste emocional violento. Você não tem noção do que é isso. Inimizades. Gera porque não concorda com ele, porque eu não concordo com aquilo, não concordo, e vai gerando inimizades, sentimentos facciosos, como a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apóstolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. E quantas facções tem dentro da igreja? Que eu só vou se meu pastor for, se meu isso for. Você é de quem mesmo? Preconceitos e muitas outras coisas que precisam ser tratadas e vencidas. Queridos, como será isso? Quebrantamento. Quebrantamento que nos sentimos somente quando nós chegamos ao pé da cruz. Quando nós chegamos perto dele, ele gera esse arrependimento de pecados. Se eu não chego perto dele, eu não tenho vontade nenhuma de mudar de vida. Eu estou satisfeita com a minha vida, está tudo certo, eu já decidi meus caminhos. Ah, é? Então você é por você mesmo em todos os momentos? Não, peraí. Mas verso 25 diz que aquele que corre, em tudo ele se abstém. O que você está abrindo mão para Jesus? O que mesmo precisa deixar no altar? Eu ensinei aqui semana passada, Paulo abriu mão dos seus títulos, do seu cargo, do seu prestígio, da sua riqueza, tudo que ele tinha, irmãos, de direito, ele renunciou. Será que há essa disposição em nós? Deixa eu lhe dizer algo, quanto maior a resistência em não renunciar
maior a resistência no mundo em te prender. Eu vou repetir porque é forte. Quanto maior a resistência em não renunciar, maior a resistência do mundo em te dominar. Exerce um controle da sua vontade e você nem percebe. Não, eu bebo socialmente. Duvido. Quando você não quiser, o diabo vai te pôr lá na mesa do bar e tu vai beber mesmo. Não, eu uso droga só porque vai ficar legal. Que nada, vai chegar o dia que você vai entender que você já está mais do que dependente. Porque se não usar, você já não consegue ser você. Já é um viciado. E assim vai em todos os outros vícios, de jogos inclusive. Porque está dominado, porque porque resistiu a não renunciar àquilo. Não, ainda eu estou gostando, é bom, é prazeroso. Enquanto você ficar com esse discurso, você está dominado, não tem controle. É um escravo do pecado, é um escravo de Satanás, e é ele quem te controla sim, e te leva a viver nessa dependência maldita. Por isso, queridos, que nós só ganhamos resistência, nós só ganhamos velocidade numa corrida, quando nós entregamos tudo para Deus. Se eu colocar aqui alguma fardo pesado, algo pesado, e eu querer correr com aquilo, ele pode começar até com 5 quilos, mas daqui a uns 100 metros, isso aqui já está pesando mais do que 20 quilos nas costas, e isso impede a minha velocidade, porque não temos resistência para carregar esse peso. Entende isso, igreja? O Senhor Jesus veio e removeu o fardo, mas nós insistimos em colocar sobre nós outra vez. Como assim? Se Ele nos quer com um fardo leve, aquele que Ele mesmo levou ali na cruz, mas nós pegamos esse saco pesado e colocamos nas costas de novo, o fardo do pecado, o fardo da prostituição, o fardo da mentira, o fardo do roubo, da corrupção, e vai carregando e carregando e carregando, daqui a pouco não consegue mais andar. Onde está a resistência para correr? Cadê a velocidade para chegar mais rápido? Não tem, irmãos. Deixa eu lhe dizer, o que precisamos fazer para vencer essa corrida? Paulo diz que, através do exemplo do atleta, para vencer é preciso propósito e disciplina. Isso é muito sério. Se nós não entendermos, irmãos, que na vida cristã nós temos um propósito e temos disciplina para cumprir o propósito, nós estamos perdendo tempo, estamos correndo em vão, porque para isso é preciso um trabalho árduo, no horário de levantar, no tipo de comida que vamos ter, no treino que vamos ter adequado, no fortalecimento dos nossos músculos, no quanto tempo de treino nós vamos ter, senão esse atleta não vai para lugar nenhum. Ele precisa treinar. Na minha adolescência, irmãos, eu já corri, eu fazia corrida de revezamento 4x3, eu sei o que eu estou falando. Se você não tiver disciplina, você fica para trás, você só vê os outros correndo à tua frente. Porque despreparado para uma corrida. Ora, como que você vai para uma corrida sem treinar, sem fazer todo o preparo físico para aquilo ali? Nós precisamos entender o que ele está dizendo. É necessário um trabalho árduo, é necessário renúncia, é necessário uma preparação exaustiva. Não é uma coisa simples. Por isso que, como cristãos, estamos correndo em direção a uma corrida espiritual. O que nós estamos fazendo, irmãos? Estamos correndo por uma coroa que nos será dada como recompensa. Naquela época, eles davam como recompensa uma coroa que tinha umas folhagens lá, com 2, 3 dias aquela bicha estava murcha. Era uma coroa corruptível, como Paulo diz. Mas ele disse, olha, correi por uma coroa incorruptível.
incorruptível. Ela não vai se acabar com um dia, nem 2, nem 3. É algo de eternidade que Deus vai entregar para os fiéis que chegarem, passarem pela linha de chegada. Aqueles que resistiram à pressão, resistiram ao calor quente, resistiram os competidores que estavam lá querendo te destruir, te devorar, te fazer desistir. Irmãos, isso não é coisa simples. As disciplinas precisam ter. Que disciplina é essa? Diga: oração, estudo da Bíblia e adoração. São a disciplina que precisamos ter todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Se queremos ser atletas de Cristo, precisamos ter disciplina no livro, na oração, no joelho dobrado, na adoração, de levantar sua mão para o céu mesmo. Você nota quando você levanta a mão, faz assim, 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 já está assim. Não tem hábito de adorar o Rei. Não tem motivação para isso. Falta disciplina, treino. Nós precisamos treinar, irmãos, porque isso nos habilita para correr com vigor, com resistência, com perseverança. Você não dá 3 passinhos e fica lá, não aguento não. Não, você tem que aguentar o tranco. Vamos disciplinar isso para você ir mais longe, para você conquistar mais, para você ter uma colheita melhor. Imagine um agricultor, ele planta aqui só ao redor da sua casa. Ele pode esperar uma grande colheita, irmãos? Como? Só isso aqui não vai dar para nada, nem para a subsistência da sua casa. Ele faz hectares e hectares de terra, que hoje tem trator, mas naquela época era tudo na pernada mesmo, para cavar covas, para lançar semente, para regar, para depois ter todo o sacrifício de colheita. Precisava ou não de uma disciplina e preparo físico? Não era fácil. Eu vejo às vezes o irmão lá na chácara. Eu passei lá, falei: ei, irmão, esse capim aqui está grande, né? Eu falei: mas tu já viu lá o tanto que eu já capinei? Eu estou vindo desde lá. Quando eu chego aqui, eu já tenho que voltar lá, que já está tão grande quanto a senhora está vendo esse daqui. Olha isso, irmãos. É um trabalho árduo que precisa preparo físico mesmo. O nosso preparo espiritual, irmãos, está aqui. Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você para adorar a Deus? Você está despreparado fisicamente para uma grande colheita. Sinto em dizer: não, eu não tenho tempo, é porque eu trabalho muito. Pois é, a sua colheita será pouca, ou nenhuma, se nada for feito. Por isso, querido, não fique observando da arquibancada. Ele não te chamou para ser um torcedor. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, estou torcendo por você, segue lá. Não, Ele não te chamou para ser um torcedor. Você está na pista, você tem que correr, crente. Você não está lá na arquibancada observando quem está indo, não. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Você não precisa correr só poucas voltinhas, não. Você precisa ser um atleta diligente. Alguém que todos os dias está vendo o seu progresso. O atleta de Cristo todo dia está vendo o seu progresso. Lê um pouco mais, já medita em alguma coisa, já começa a fazer suas anotações, já começa a ter remas na palavra, já começa a criar músculo na palavra. Irmãos, isso é fantástico, porque nós às vezes só queremos ouvir do outro que já está musculoso. Poxa, tu está bombadão, né? Pois é, vamos ficar também lendo a Bíblia, orando, jejuando, adorando o Senhor. Irmãos, Deus ama quando você tira um tempo para falar com Ele, para você cantar e adorar, mesmo que você não peça nada, só de você adorar a Deus. Ele está entendendo, este me quer mais do que as bênçãos. Nós queremos Deus pelas respostas, pela bênção, é uma covardia.
Nós precisamos adorar pelo que Ele é. Por isso aqui, não é qualquer um que sobe esse lugar não, irmãos. Esse pódio aqui só Ele conquistou e ninguém mais nessa terra. Nós hoje pegamos carona no que Ele fez, no sacrifício vivo, santo e agradável para que eu e você tivesse vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está correndo sem meta? Ou nem está correndo? Aonde espera chegar do jeito que você está? Você entende, irmãos, hoje que o objetivo que Deus colocou em cada um de nós é ter passos constantes e crescentes na direção dEle. A disciplina, o treinamento, para que a gente alcance esse propósito. A nossa motivação, ela não pode nascer do ego, do status, do reconhecimento, mas ela precisa nascer da cruz. É aqui que nasce, irmãos, a nossa motivação. Ele abriu mão de tudo para que eu estivesse aqui. Eu não posso abrir mão de nada. Do meu tempo, da minha dedicação, do meu amor, do meu reconhecimento, da minha gratidão, do meu serviço. Precisamos reconhecer isso na nossa história, irmãos. Nós precisamos ter coerência entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nosso espírito nos diz para fazer. Não, mas eu acho que não é bem assim. Começa a se aproximar dele, que você vai reconhecer: eu preciso ser mais amigo de Deus. Eu preciso conhecer mais o meu Deus. Esse alinhamento, irmãos, entre fé e prática precisa acontecer. Não dá para você dizer que tem fé e não pratica essa fé. Orando por alguém, ofertando por alguém, ajudando alguém. Como que eu vou dizer que eu tenho fé se eu não estou fazendo algo na prática? Precisamos estar alinhados com isso, irmãos. E isso vai nos levar a ter constância entre as nossas emoções e o propósito. Não tem essa de um dia eu estou down, outro dia eu estou high. Não! Você vai ter constância, suas emoções estão sempre em alta. Deus vai sempre te levando para mais perto do que Ele. Agora, as minhas emoções estão me puxando para cá, para a preguiça, para a indolência, para a paralisia, quando nós tínhamos que estar cada vez mais crescendo se o nosso espírito estivesse sendo alimentado. Por isso, queridos, precisamos fazer a renúncia das distrações. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Renúncia das distrações. E vamos agora para a nossa agenda da semana. Uma semana importante, cheia de momentos especiais e decisões que fortalecem a nossa caminhada com Deus. De terça a sábado, às 5 da manhã, seguimos firme com o nosso culto da madrugada. É aquele momento especial de entrega total, onde começamos o dia buscando direção, força e renovo no Senhor. Terça-feira, temos a nossa reunião de líderes às 19 horas. Um encontro essencial para alinhamento, visão e preparo para a igreja. Todos os líderes estão convocados. Vai ser um tempo de direção e renovação. Na quinta-feira é dia de células, um tempo de comunhão, discipulado e crescimento, espalhado por toda a nossa cidade. As células são onde a gente se conecta, compartilha da fé e fortalece os relacionamentos. E na sexta-feira, dia 5, às 18h30, acontece o treinamento com os líderes aprendizes para todos que vão assumir liderança. E às 19h30, teremos o treinamento de discipulado, 1 a 1.
para todos que desejam crescer e aprender a cuidar de vidas com excelência. É formação, capacitação e coração pronto para servir. No sábado, dia 6, é um final de semana muito especial. É o aniversário da nossa igreja. Será uma noite de festa, gratidão e celebração por tudo que Deus tem feito. E no domingo, às 10 horas, acontece a confraternização de jovens e adolescentes. Um momento de comunhão, unidade e muita alegria. Se você é jovem ou adolescente, já se organiza e vem viver esse tempo precioso com a gente. E à noite, finalizamos com a celebração do aniversário da nossa igreja a partir das 18 horas. Você é o nosso convidado para esse momento tão especial. É uma semana intensa, cheia de propósito e de encontros que fortalecem a nossa fé e a visão da igreja. Então já anota, compartilha e se programa. E não perde nada do que Deus vai fazer. E assim, chegamos ao fim de mais um programa Deus Tem o Melhor. Mas antes de encerrar, eu quero te lembrar que tudo isso que vimos hoje continua vivo durante a semana. No aplicativo, no site e nas nossas redes sociais, você sempre encontra conteúdos, avisos e tudo o que você precisa para caminhar junto com a gente. Ponte para o QR Code que está aparecendo aí na sua telinha. Eu tenho certeza que você irá gostar muito. Tem um quiz super legal para você testar seus conhecimentos bíblicos, uma série de matérias, quadros, peças de teatro, ministração da nossa apóstola, devocionais, muita coisa legal para você ser edificado em todos os níveis da sua vida. Então baixe agora mesmo e aproveite porque é 100% gratuito. Não pedimos seus dados, queremos apenas que você seja edificado por Deus. Inclusive, se tiver algum pedido de oração, coloque no aplicativo porque oramos todos os dias no nosso culto da madrugada por seus pedidos. Então siga-nos em todas as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as atualizações da nossa agenda da igreja. Aproveitando, venha nos fazer uma visita. No nosso site tem todas as nossas localizações, então venha conhecer a nossa família. Estaremos te aguardando. E se quiser ficar por dentro e ainda mais pertinho da gente, entre na nossa comunidade no WhatsApp. Nossa apóstola está sempre falando por lá, tiramos suas dúvidas, tem um grupo de oportunidades para quem está atrás de emprego, é bem legal. Nosso objetivo é levar Jesus para as pessoas e transformar vidas. Então todas as portas estão abertas para você e te trazer para ficar mais pertinho da gente. Lembre-se que toda semana, quarta-feira, tem reprise do nosso programa. E caso queira mandar para alguém, estamos no YouTube ou no aplicativo a qualquer momento. Que o Senhor te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade.